Glória a Deus. Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite, dê uma salva de palma bem forte para Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda majestade e todo louvor. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, para junto com os irmãos a gente cultuar, glorificar e exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, toda majestade e todo louvor. Eu fui um que vim depositar a Ele essa honra. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro que veio adorar a Ele? Cadê o outro? Cadê? Tem um ali, tem mais outro ali, tem outra acolá. E a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor se faz presente. Ele se faz presente aqui nessa noite. De que era mandorebiaçé. Já vimos testemunho de milagre. Hoje você só sai daqui da mesma forma se você quiser. Porque se você acreditar, se você crer, você vai sair daqui hoje diferente. Cheguei desenganado, vai sair daqui curado. Cheguei aqui frio, você vai sair daqui como labareda de fogo. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Todos encontraram Apocalipse 2, a partir do versículo 1. A mensagem à igreja, a primeira igreja da Ásia, que é a igreja de Éfeso. O versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em... Parece que alguém achou, mas parece que tem alguém ainda procurando. Vamos lá? O povo aí está chegando no carnaval, já estão aquecendo os pulmões, pastor. Tem gente que já economizou o ano todinho para pular, correr para o diabo. Aqui não, aqui você veio adorar o nome de Jesus. Quem veio? A igreja de Jesus é viva. Escreve ao anjo da igreja que está em... Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser por apóstolo, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, diga paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, diga não te cansaste. Versículo 4: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Pode sentar glorificando e exaltando a Jesus na beleza da sua santidade. Se é para Jesus, pode ser melhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Nós lemos um texto em que o Senhor dá por revelação ao apóstolo João, quando ele estava ali detido, isolado na ilha de Patmos. E o texto que nós lemos, ele diz características de uma igreja forte, de uma igreja que preservava a sã doutrina, de uma igreja que não abria mão da sua ortodoxia, uma igreja que João conheceu também de perto, e que não teve origem, João, é uma igreja que teve origem através do apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, assim como o nosso amado irmão Paulo Wilson testemunhou. Que milagre! Você vai entender com o contexto da mensagem, porque alguém é abençoado dessa forma. Viagens missionárias como de Paulo em ir pregar o evangelho, porque Paulo foi aquele que foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, apóstolo do povo gentílico. Não é o gentil de gentileza, mas gentil daquele que não fazia parte da descendência de Abraão, não fazia parte da descendência do povo judeu.
do povo escolhido da nação de Israel. Assim como nós somos povos gentílicos, mas alcançado por uma mensagem de um homem que tomou para si a vocação e abraçou o chamado e levou este evangelho com amor. Paulo, ali na sua segunda viagem missionária, ele chega a Éfeso e, motivado por pregar, por discursar, pregar o evangelho, ali inicia-se um desejo, uma vontade no coração do servo do Senhor. E na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele chega a Éfeso, uma cidade que teve quem passou por lá, Timóteo, passou por lá Priscila e Áquila, passou por lá Apolo, homens e mulheres cheios de Deus, homens que tinham consigo a marca do poder do evangelho, porque evangelho não é só teoria, evangelho não é só alogia, como alguém que busca conhecimento, estudos. Evangelho, como Paulo disse, não consiste apenas em palavra, evangelho consiste em poder de Deus. O povo judeu é um povo que tem como primazia o conhecimento, é tanto que todo judeu com 12 anos, ele conhece o Pentateuco e tem também um breve conhecimento das 613 leis do judaísmo. É tanto que entra em outro contexto também doutrinário, é que a partir dos 12 anos é como ele toma juízo de si para responder por si, consciência, razão, vontade, desejo, coisa que uma criança não tem. Então é um povo que preza pelo conhecimento. Quando Paulo chega a Éfeso, uma cidade de importância para o Império Romano na época, uma cidade que tinha influência do helenismo, dos gregos, uma cidade que cultuava Artemis, né, a deusa Diana, uma cidade que tinha uma das maiores maravilhas do mundo, que era o templo à deusa Diana. A influência da idolatria. Os romanos, quando chegou, mudam o nome, é tanto que Zeus, Poseidon, Ares, Afrodite, esses deuses tomam outro nome, porque é o sincretismo religioso. É o que alguém fez aqui no Brasil, no período da descoberta, na perseguição, onde alguém não poderia adorar os deuses afro, né? Mas pegaram e fizeram um sincretismo religioso, pegaram algumas imagens do catolicismo e vincularam ao umbandismo para cultuar um sincretismo. Os romanos já eram mestres nisso, eles já tinham esta prática. Era uma cidade importante, mas era também uma cidade que já tinha sinagoga, já tinha um lugar onde os judeus já ensinavam o livro da lei, já ensinava alguns ensinos de alguns profetas, como é reconhecido pelo judaísmo. Mas quando Paulo chega àquele lugar, também tinha alguns que eram discípulos de João. Não João, o apóstolo, mas João o Batista, aquele que batizava. Alguns que reconheceram, porque também ouviram quando João batizava: eu vos batizo com água, mas virá um que este é mais poderoso do que eu. Eu imagino na mente do judeu naquela época, pastor Eliel, quando vê João Batista pregando com fervor, com ousadia, com autoridade. Era um homem que não se vendia pela prata do império, era um homem que não se vendia pelo dinheiro e a influência do império, era um homem que tinha uma vida de um caráter libado, uma vida ascética. Era um homem que vivia a simplicidade do evangelho, não vendia aquilo que Deus tinha entregado para ele. E talvez esse seja o maior problema do século em que nós vivemos. Hoje tivemos uma reunião abençoada, nossos pastores contando os seus exemplos do que é a vida, a vocação do ministério, do que é a vocação pastoral, que carrega consigo as marcas de Cristo. Tenho escrito esses dias, tenho reservado um tempo para escrever. Eu escrevi, estou terminando, quem sabe a gente encontra esse patrocínio, né, pastor, para lançar esse livro, que é A Cruz e a Coroa. O evangelho, ele é marcado pela cruz. Evangelho sem cruz é filosofia barata. Evangelho precisa de cruz. Jesus disse: quer seguir a mim? Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e vem, segue-me.
Evangelho tem sofrimento, pastor Paulo Wilson. Come camarão, come ovo, disco voador, come só arroz em branco. Mas creia, porque um dia você vai trocar esta cruz por uma coroa de glória que Jesus foi preparar para mim e para você. Cadê quem crê e quem acredita nisso? É a palavra de Deus que é respaldo para mim e para a tua vida. Então o evangelho carrega marcas. Eu imagino ali João pregando e o povo admirado com a ousadia. Era um homem que pregava no deserto e a voz ecoava dentro dos palácios. Era um homem simples, mas quando pregava, o império e os reis temiam a sua mensagem, ao ponto de pedirem a sua cabeça. Mas tinha alguém lá que viu, e João disse: tem um que é mais poderoso do que eu. E os discípulos de João, quem é esse, João? Quem é esse que é mais poderoso que ti? Porque nós seguimos a ti, nós somos teus discípulos. E quando ele anunciava, lá vem Jesus. E com João, quando olha e vê o mestre, aquela mesma infusão do Espírito. E quando sua mãe Isabel encontrava com Maria, quando ele ainda estava no ventre, que quando Maria saudou a ela, Shalom, ou a paz do Senhor, João tremeu dentro do ventre. Ela foi cheia do Espírito. E por testificação ela diz: és tu, mulher, a mãe do meu Senhor. Hoje até a saudação mudou. Boa noite. A igreja não precisa de coach não, irmão. A igreja precisa de pregador do evangelho e com poder. É importante sim o pastor ter conhecimento, se aprofundar na psicanálise, se aprofundar na psicologia pastoral, é importante. Mas o evangelho de poder não pode sair do pilar da tua vida. É importante sim recorrer ao conhecimento, mas evangelho sem poder é filosofia barata. Ah, pastor, mas eu lembro que nos tempos antigos tinha milagre, tinha poder de Deus. É porque nós se encontramos nesse mesmo problema que aconteceu com a igreja de Éfeso. Ah, o problema é o pastor, o problema é esse. Não, meu irmão, para que pastor melhor do que foi Paulo? Para que homem melhor do que foi Apolo? Do que foi Priscila e Áquila? Do que foi Timóteo? Mas mesmo assim a igreja com tanto ensino, quando Paulo escreve a Éfeso, estava preso. Aí lá é onde você encontra: faço-me prisioneiro por amor ao evangelho de Cristo. Parece algo na mente humana, na psicanálise, na psique humana, é loucura. Alguém diz: é impossível orientar alguém com o coração ferido. Não, é porque você não conheceu ainda a vida de um pastor. Né? Muitas vezes ferido, né, pastor? Mas chega às vezes alguém mais ferido e o pastor precisa ter o bálsamo para colocar sobre ele, precisa ter azeite no odre para colocar sobre a cabeça da ovelha. E quando ele coloca sobre a cabeça da ovelha, que a ovelha é sarada, ele também é sarado. Cristo sara ele também. Fundamentada na palavra. Paulo ensinou, doutrinou aquela igreja. Ela está lá no Atos, a igreja que está lá em Atos 18, vai para Atos 19. Ele começa a descrever como era a igreja de Éfeso. Lembra do discípulo? Aí quando João Batista viu, ele diz: eis aí. Quem, João? Quem é João? Eis aí. Quem, João? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quem, João? Quem, João? É aquele que tu não é digno de amar, é ele mesmo. E nós vemos a manifestação da Trindade: Deus Pai, Filho amado, em quem me comprazo. E a pomba, o símbolo do Espírito Santo. E o Cristo, Deus encarnado nas águas, como exemplo, porque ele não tinha pecado, ele deixou exemplo para mim e para você. Descer as águas,
Hoje nós vamos fazer parte do corpo do sangue. Tem gente que vive 10 anos, 12 anos, 20 anos. Ai, pastor, eu não quero ser batizado nas águas, porque água... Irmão, se você não come do pão e não bebe do sangue, não bebe do cálice do Senhor, Jesus disse, não tem parte comigo. É noite, é ano de você tomar uma decisão em descer as águas para fazer parte do corpo e do sangue. Para você fazer parte do corpo que vai morar no céu. Porque se nós somos o corpo, apesar de ser, né, tem um baixo, tem um alto, tem um gordo, tem um magro, tem aquele irmão, né, zangado, tem um irmão alegre, né, tem aquele irmão que cumprimenta todo mundo com a paz do Senhor, abraça todo mundo, tem aquele que ele não dá nem com a mão, que é para não dar tempo de falar, que ele já sai correndo, é o temperamento dele. É a diversidade que tem dentro da igreja. Mas a igreja tem uma primazia: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E quando nós encontramos o contexto da igreja de Éfeso, eu quero ser breve, ele fala, porque deixaste o teu primeiro amor. Mas pastor, qual era o problema da igreja de Éfeso? Porque a igreja de Éfeso não abandonou a sã doutrina. Tinha primazia na ortodoxia. Não era uma igreja que tinha deixado de pregar, não era uma igreja que tinha deixado de ter culto, tinha culto. Os homens eram tão tementes a Deus que eles ficavam pastorando se aparecia algum latoeiro, algum enganador, algum lobo com pele de ovelha dentro do meio da igreja, porque desconhecia de longe e botava para fora o enganador, o mentiroso. Pode ver as características que João descreve no livro do Apocalipse, aproximadamente ali de 90 a 96 depois de Cristo, a influência do segundo século. João escreve. Era uma cidade que no período em que João escreve, foi no período do imperador Domiciano, imperador romano. O que tem isso, pastor? Tem para você entender por que João estava isolado na ilha de Pátimo. Era uma cidade que tinha influência dos romanos, e os romanos tinham culto ao imperador. Se não me falha a memória, a partir de César foi instituído o culto ao imperador, mas o imperador morto. Só que no período domiciliano foi pior, ele queria colocar, era o culto ao imperador, ele em vida. E João pregava o evangelho em que a adoração somente a Jesus, a adoração somente àquele que é digno, aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que levou sobre si as minhas e as tuas dores, as minhas e a tua enfermidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então João também, que mesmo sendo seu batista, o João apóstolo, era também aquele que não se vendeu. Era tanto que aquela cidade ganhou um título de Domiciano, como a guardiã dos templos, porque foi a primeira que aderiu ao culto ao imperador vivo. E João, como não se rendia e nem morria, já estava velho, tudinho já tinha morrido, não é, pastor? Tudo morreu, mas não foi de morte no popular, não foi morte morrida, não. No cearense popular, né, Claudinho? É morte matada. Foram martirizados, deram a sua vida pela causa do evangelho. E eu quero trazer como despertamento: qual é a tua motivação? Qual é a minha motivação, pastor, de vir à igreja? Qual é a minha motivação de colocar um paletó? Ou de eu ter no bolso uma carteira com o título de pastor, de apóstolo, que hoje estão consagrando a tudo, né? Daqui um dia vai ter a unção a Jesus Cristo. Ele foi ungido o quê? Foi ungido a Jesus Cristo. Qual é a motivação? João adverte: olha, eu sei, eu conheço. Podia Timóteo não conhecer, apesar de estar lá. Podia Paulo não conhecer, apesar de ter convivido, de ter ensinado. Mas o Senhor conhecia cada um. Estamos falando do contexto de igreja, não há placa, mas você
nós somos igreja. Quem é a igreja aí? 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 Qual é a tua motivação? Hoje estamos acostumados a ir à igreja, virou costume. Foi-se o tempo em que a igreja brasileira, a igreja pentecostal brasileira, a igreja dos montes, a igreja dos milagres, a igreja que o demônio não aguentava passar em frente à igreja, como muitas vezes vimos ali, não aguentava passar em frente à igrejinha velha, ainda hoje também, porque prezava essa doutrina, não aguentava passar, caía lá no meio da rua, e Jesus libertava, fazia um homem de Deus. Tem muitos aqui testemunhos que são hoje homens de Deus, que Jesus arrancou de lá. Sabe o que é isso? Poder de Deus. Filosofia barata não faz isso não. Foi isso que motivou Paulo. Paulo, quando chegou lá, era o pseudo dos filósofos, era onde crescia a filosofia, e Paulo foi lá pregar. É tanto que nesse período da cultuação à deusa Diana, a influência do evangelho lá foi tão grande. Paulo pregou lá, o poder de Deus foi tão grande, pastor Neto, que Jesus começou a libertar a cidade. Os ourives, os fazedores de Deus, começou a quebrar, pastor Neto. Ninguém comprava mais estátua da Diana, ninguém comprava mais estátua de Deus nenhum, porque sabia que aquele Deus de estátua não fazia nada, não operava milagre, não curava ninguém. Quem curava é o Senhor dos exércitos. Começou a quebrar. É tanto que tinha uns exorcistas judeus lá, que foram exorcizar. Saia em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o bicho disse assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, quem são vocês? Apanhou, ficaram nus, rasgaram as vestes, e o poder de Deus foi grande naquele lugar. Lembra dos discípulos de João Batista, quando Paulo chegou lá, que encontrou com eles, ele disse assim: eu também conheço Jesus, porque nós somos discípulos de João Batista, fomos batizados nas águas. Aí Paulo disse assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Quem? Paulo? A igreja de Éfeso. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nós somos batizados na água, lá por João. Que batismo é esse? Aí Paulo, com a unção, a primeira imposição de mãos foi lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro coloca a mão. Pedro, com caráter transformado, agora cheio do Espírito. A espada que ele carregava não era mais a espada de metal. A espada que ele carregava é aquela que é de 2 gumes, aquela que vai na divisão de juntas e medula. É a palavra de Deus, é aquela que mata o homem para o mundo e renasce o homem cheio de Deus. Ramanava, sai de que oremianai. Aí Paulo também, um homem conhecedor, um homem cheio de conhecimento. Um falava os idiomas da época, doutor, criado aos pés de Gamaliel, cheio de intelectualidade. Porque Paulo, quando chegava, ele tinha uma estratégia. Quando chegava, shalom, cumprimento do crente, quando veio, né? Boa noite. Está trabalhando no Jornal Nacional, filho? Boa noite. Cumprimento do crente quando vê o outro, né, meu pastor? Com todo respeito, toda honra, paz do Senhor Jesus. Porque o Espírito que tem nele, o Espírito que tem em mim é o mesmo, aí testifica um do outro. Alegria do crente. Pode chegar, o camarada até está meio abatido, né, pastor Neto? Mas quando o Senhor chega e diz: a paz do Senhor Jesus, o Espírito dele revela. Porque tem a presença de Deus. Cadê o primeiro amor? Aí Paulo chegava, ele disse: eu também sou judeu. É judeu? Que honra. E como é lá? Não, eu também estudei. Estudou? Estudei. E quem era teu professor lá? Não, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. De quem? Gamaliel? Menino, vou já conversar com o principal da sinagoga. Nós quer ouvir esse homem pregar. Aí Paulo, quando começava a pregar, cheio de conhecimento, para falar da lei, para falar do profeta messiânico Isaías, aí ele revelava ali Jesus.
E quando ele revelava Jesus, muitos ali se convertiam, embora botava ele para fora da sinagoga, mas quando ele saía dali, ele já tinha uma igreja aberta, já ia para a casa do irmão e já abriu. Foi assim como ele abriu as igrejas da Ásia Menor. Porque o que motivava Paulo não era o dinheiro, o que motivava Paulo não era a posição, porque Paulo teve dinheiro, teve posição. Tinha dinheiro, tinha posição, tinha conhecimento. Mas quando passou para Cristo, foi deserdado de tudo, perdeu tudo. A influência que tinha, perdeu tudo. E foi preciso voltar a um ofício antigo, costurar a tenda para sobreviver. E quando chegou na igreja, ainda foi preciso Pedro, com os discípulos, botar dentro de um cesto e descer por fora do muro, porque se os irmãos pegavam, matava. Foi ficar esquecido 14 anos costurando tenda para sobreviver. Mas aquele Paulo agora tinha comunhão com o Senhor. E foi moldado pelo caráter de Cristo. E o versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse, ele deixa para nós. Lembra de quê, pastor? Lembra de onde? E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Que castiçal é esse? Os 7 castiçais representavam as 7 igrejas. Lembra daquela lamparinazinha no castiçal? Quando a gente chegou aqui, a igreja estava toda nua e o Senhor nos deu hoje a dádiva de voltar às origens, não foi, pastor? Eu cheguei ali com o meu pai, ele disse assim: cadê o lampião? Lá em Calcaia, nós garotos ainda, quando faltava energia, tinha um lampiãozinho de gás, acendia, fazia culto e a igreja adorava. E um com pandeiro, outro com a pandeirola, outro com as 7 cordas que Jesus deu, que eram as mãos, e batendo palma, e louvando, e Jesus curando, e Jesus batizando. E hoje não é diferente. Aleluia! Se não voltares ao primeiro amor, lembra do castiçalzinho aceso? A chamazinha? Se não voltar ao primeiro amor, ó, vai se apagar, vai perder o lugar no castiçal, vai perder a autoridade, a relevância no mundo espiritual. E é por isso que quando eu recebi o convite, a palavra de Deus nesse texto começou a arder em meu coração. E é preciso a igreja voltar ao primeiro amor. É preciso a igreja voltar às primeiras obras. Isso a igreja, quando eu falo, eu não estou falando da organização igreja, não. Eu estou falando de mim, de você. Nós é que somos a igreja. Nós precisamos voltar às primeiras obras. O amor, porque o problema não é fazer. Porque tem um cara que vai com a cara jogando, não queria ir não, mas eu vou, o pastor mandou, eu vou. Vai por obediência, vai por temor, vai por não sei o quê, mas sem amor não presta para nada. Faz é amaldiçoar. É que nem o pastor está dizendo, não quer, sai do meio, que Jesus levanta e coloca outro no lugar. Mas vai com amor. A chama que tem que te mover tem que ser o amor. Lembra quando tu aceitou Jesus? O pastor dizia: mais tarde tem culto. Aí ele, os olhos chegam a brilhava, né? Os olhos chegam a brilhava. O culto é hoje. Eita glória, amanhã eu estou. Depois doutrina. Doutrina é o que? É ensino. Eita que eu estou doido para aprender. Os olhos chegam a brilhava. O amor. O exemplo prático é igual quando namora, né? Acaba quando namora, abre a porta do carro. Quando vê a mulher, diz: minha filha, você está tão bonita. É? A minha, graças a Deus, cada dia Jesus está deixando mais bonita. Né? Mas quando namora, é assim: ô minha filha, liga, ô, você comeu?
né? Aí eu estou mastigando, irmão. Não sabia por que era. É o amor, primeiro amor. Aí vai passando o tempo, vai passando, né? Aí se acostuma um com o outro. Vê todo dia. Não via todo dia, né, pastor? Mas o que é que eu preciso fazer, pastor? Lembrou? Sentiu saudade? Arrependeu? Então hoje é dia de voltar. Mas pastor, eu estou todo sujo. A roupa está faltando um pedaço. Preocupa não, já tem roupa engomadinha, preparada para tu vestir. Mas pastor, eu cheguei aqui descalço. Ei, já tem sandália nova para tu calçar. Mas pastor, eu estou sem anel, sem nada, não te preocupa, já tem anel preparado para ti. E agora, pastor, não te preocupa que o boi já está cevado e tem festa na casa. Cadê o primeiro que crê? Cadê o primeiro que acredita? A igreja de Jesus é viva. Nós devemos viver todo dia esse primeiro amor. É por isso que é importante que a gente vem, a vida, a correria, às vezes a gente sente o peso, né? Mas quando eu chego aqui, aí eu vejo o pastor Neto, aí eu fico mais feliz. É igual o Paulo quando via Timóteo, né? Quando eu chego e vejo o pastor, vejo os pastores, eu me alegro, o meu coração renova as forças. Assim é quando você decide lembrar e volta. Talvez você diz, mas pastor, eu não tenho força, eu não consigo. Não te preocupa, vem hoje. Recebe o abraço do pastor Raimundo aí. Recebe o abraço do pastor Raimundo. Nem que quebre os ossos, mas o Senhor restaura. Volta o osso para cada osso, volta a ânimo para cada lugar, e Jesus te renova. Eu quero encerrar aqui em Atos. Lembra qual é a tua motivação? É o que está aqui, ó. Não é o que tu ingere, é o que está aqui, ó, que sai. O Senhor conhece. Bora ver lá o que é que Paulo diz. O que é que ele escreveu para Éfeso. Lembra que eu falei da psicologia reversa, que a mente humana não entende? Que foi o que fez a conversão de Augusto Cury, né? Quando ele foi estudar a mente de Freud e a mente de Cristo. Freud, o pai da psicanálise, médico judeu, neuro, tinha a teoria, e a teoria dele tudo estava relacionado à sexualidade, e quando alguém debatia de forma diferente com ele, ele não aceitava. Quer dizer, ele mesmo tinha um complexo. Foi estudar, ver como era Einstein, um dos homens mais inteligentes, também judeu. Parece que tem alguma coisa entre judeu, né? Os maiores inventores do mundo. Sistema bélico de defesa igual de Israel não tem. E o Einstein pegou e internou o filho no hospício e nunca o visitou. E quando ele foi para Cristo e se deparou com Cristo no monte, quando vem um dos seus discípulos, que era até o tesoureiro, parece algo que aí mais loucura, né? Entregar para o tesoureiro um traidor. Quando ele vê, e era tudo parecido, o semblante era, crente é assim, é tudo parecido, né, meu filho? Se tem um diferente é fogo estranho, mas crente é tudo parecido, porque é o mesmo Espírito que opera. Não está escrito? Há diversidade de dons, mas quem opera é um Espírito, é o mesmo Espírito. Quando ele foi para Jesus, e quem é aqui? Aí os soldados, aí vai Judas, pega e abraça Jesus e beija. Aí Jesus olha para ele, na psicologia, ou era para ele travar, ou era para Jesus rechaçar ele. Mas quando ele abraça e beija Jesus, Jesus chama ele, meu amigo. Foi ali onde ele se converteu, contradizeu toda a teoria dele, toda a base estrutural
de sua formação. Foi onde ele se rendeu a Cristo. E foi isso que Paulo fez. A igreja de Éfeso, Paulo estava preso e escreve para ela. Era para a igreja de Éfeso consolar ele. Era para a igreja de Éfeso consolar ele porque estava preso. Em uma das causas, Paulo também lamenta: estive preso e não fosse me visitar. Estive em julgamento e não havia um de vós. Mas Paulo, ele vai e escreve aqui, que eu vou encerrar nesse texto, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. O que é precioso para ti, hein? Mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. O que é precioso para mim? Precioso é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Feche seus olhos. Eu confesso na vida e na morte. E a igreja? Porque para mim é Jesus. Aplauda Ele nessa noite. Que tudo que seja de mais precioso para ti seja Jesus na tua vida em primeiro lugar, guardando o primeiro amor, porque tem promessa de Deus para mim e para a tua vida, e a chama do cartiçal da igreja não se apagará. Pode ficar escuro, pastor, como hoje. Estava escuro, a luz estava escura, mas a igreja estava acesa. Aplauda o Rei. Deus abençoe e nos dê vitória, em nome de Jesus.